Esta é uma história de amor e milagre que transcende fronteiras. Uma menina francesa de 8 anos foi salva por um cirurgião no Brasil. Faltavam apenas 3 meses para a perda total da visão da menina. Os médicos na França estavam todos de mãos atadas, declarando que a cirurgia era impossível. A única esperança residia em um neurocirurgião localizado em São Paulo, Brasil. No entanto, o custo do tratamento era astronômico. 8 milhões de reais. Os pais lutavam desesperadamente para arrecadar o dinheiro, mas os fundos que conseguiam juntar estavam muito aquém do necessário. Foi então que a tragédia se abateu sobre o pai. Contudo, essa tragédia mudou o destino da filha de uma forma inimaginável. Qual era o conteúdo da última carta de amor que o pai deixou para a filha? Conseguirá a menina recuperar a luz? Esta história de vida que cruza oceanos começa agora. Nos arredores tranquilos de Paris, num bairro residencial calmo, vivia a família Dupont. Era uma casa de tijolos vermelhos de 2 andares, com cerca de 30 anos, mas muito bem conservada. O pequeno jardim estava repleto de flores sazonais. E aos fins de semana, o som de Antoine a cortar a relva ecoava pela vizinhança. Léa, de 8 anos, tinha nascido e crescido naquela casa. Era uma menina de cabelos loiros e olhos azuis brilhantes, curiosa e cheia de amigos na escola. Adorava ler em particular e quase todas as semanas trazia novos livros da biblioteca. Nos feriados, também passava muito tempo a desenhar. A primeira pessoa a notar algo estranho foi a sua professora. Certo dia, em setembro, a professora notou que Léa estava a demorar mais tempo a copiar o que estava no quadro para o seu caderno. Léa, que normalmente acompanhava o ritmo da aula, ultimamente inclinava a cabeça e fixava o quadro por longos períodos. Léa, o quadro está desfocado para ti? Perguntou a professora. Léa revelou uma expressão ligeiramente perturbada. Um pouco sim, está meio embaçado. Naquela noite, após ser notificada pela escola, Sophie decidiu levar a filha a um oftalmologista. Pensou que seria apenas uma pequena diminuição da visão. Talvez estivesse na idade de usar óculos. No entanto, na manhã seguinte, durante o pequeno almoço, Léa começou a queixar-se de dores de cabeça. Inicialmente, era uma vez por semana, mas a frequência aumentou gradualmente. Chegou a sentir náuseas ao acordar. Sophie pensou que fosse uma gripe e deu-lhe analgésicos de venda livre. Em outubro, os sintomas agravaram-se. A leitura, o passatempo favorito de Léa, já não podia ser mantida por muito tempo. Ela dizia que a cabeça lhe doía ao ler e que as letras pareciam borradas. Ao desenhar, os detalhes tornavam-se difíceis de representar. Mamã, por que é que os meus olhos se sentem tão cansados? Lamentou a filha. Sophie finalmente percebeu a gravidade da situação. Antoine também ficou preocupado e começou a sair mais cedo do trabalho para voltar para casa. Depois de deliberarem, o casal decidiu submeter a filha a exames mais detalhados. A visita à clínica oftalmológica local ocorreu no final de outubro. Os resultados do exame visual superaram as piores expectativas de Sophie. Léa, cuja visão era 1 em ambos os olhos apenas 2 meses antes no exame escolar, tinha agora a visão reduzida para 0,6 no olho direito e 0,5 no esquerdo. O oftalmologista, com uma expressão séria, informou que aquilo não parecia ser uma miopia comum. Por segurança, recomendou uma consulta detalhada com um neurocirurgião. A palavra neurocirurgia fez Sophie sentir um arrepio na espinha. A visita ao Hospital Geral no centro de Paris com a nota de encaminhamento ocorreu no início de novembro. Após uma espera de 2 horas na sala de espera, foram chamados para o consultório. O neurocirurgião Dr. Lefebvre era um homem calmo de cerca de 50 anos. Depois de ouvir os sintomas de Léa e de verificar o movimento ocular, ele apenas solicitou uma ressonância magnética, RM. O exame foi marcado para o dia seguinte. No dia do exame de RM, Léa ficou assustada ao entrar na máquina gigante. Não faz mal, só é barulhento, meu amor. A mamãe está aqui, encorajou Sophie. Após cerca de 30 minutos de exame, Léa saiu ligeiramente atordoada. A consulta para receber o resultado foi marcada para uma semana depois. Essa semana pareceu interminável para Sophie e Antoine. Ambos tentavam não imaginar o pior cenário,
mas a inquietação era incontrolável. Chegou o dia fatídico, 15 de novembro. Assim que entraram no consultório, Sophie notou que a expressão do Dr. Lefebvre estava mais tensa do que na última vez. No ecrã da mesa aparecia a imagem da ressonância magnética. Madame Dupont, por favor, sentem-se, disse o médico com uma voz calma. Léa sentou-se ao lado da mãe, olhando com inquietação para o médico. Antoine tinha pedido uma folga para comparecer. Em relação aos resultados do exame de Léa, o Dr. Lefebvre apontou para o ecrã. A imagem mostrava uma secção transversal do cérebro. Na imagem a preto, branco e cinzento, era visível uma pequena sombra. Encontramos um tumor cerebral. A frase congelou o ar na sala de consultas. O coração de Sophie disparou. Antoine prendeu a respiração. Léa parecia não ter compreendido totalmente, mas sentiu a atenção dos pais. O tumor está localizado numa área muito próxima do nervo óptico. É um tipo chamado glioma. É provável que seja benigno, mas o problema é a sua localização, explicou o médico, ampliando a imagem. Por estar tão próximo do nervo óptico, se não for tratado, pode comprimir o nervo, correndo o risco de causar cegueira. Cegueira. A palavra ecoava na mente de Sophie. Quanto tempo resta? Perguntou Antoine com a voz trêmula. A julgar pela taxa de crescimento do tumor, a cirurgia deve ser realizada dentro de 3 meses. Se atrasar mais, o dano no nervo será irreversível. 3 meses. Os ponteiros do relógio, subitamente, começaram a rodar a uma velocidade vertiginosa. Mas a cirurgia pode curá-la, certo. Sophie procurava desesperadamente por uma esperança. O Dr. Lefebvre suspirou. A sua expressão deu a Sophie um mau pressentimento. É aqui que reside o problema. Se fosse um tumor cerebral comum, poderíamos removê-lo por cirurgia. Mas no caso de Léa, o tumor está intimamente ligado ao nervo óptico. O risco de danificar o nervo óptico durante a remoção é extremamente alto. Qual é o risco? Com a minha técnica, a probabilidade de conseguirmos preservar o nervo óptico é de cerca de 10%. Isso significa que há 90% de hipóteses de ela ficar cega durante a cirurgia. A sala mergulhou num silêncio pesado. Sophie olhou para a filha. Léa apertava a mão da mãe com a sua pequena mão. Os olhos desta criança poderiam perder a luz. Teria a menina de 8 anos de passar o resto da vida na escuridão? Não há outro caminho? A voz de Antoine era um apelo desesperado. O Dr. Lefebvre abanou a cabeça. Pelo menos não aqui comigo. Duvido que haja um cirurgião em toda a França capaz de remover um tumor nesta localização sem danificar o nervo óptico. A frase soou como uma sentença de morte. Ao sair do consultório, os 3 sentaram-se num longo banco do corredor. Léa sentou-se em silêncio entre os pais. Mamã, os meus olhos vão ficar sem ver? Sophie não conseguiu responder à pergunta da filha. Apenas conseguiu abraçá-la com força. Antoine cerrou os punhos olhando para o teto, reprimindo as lágrimas. Na viagem de regresso, ninguém falou. As ruas de Paris passavam pela janela. Eram as mesmas paisagens, mas pareciam ter perdido toda a cor. De volta a casa, Sophie estava sozinha na cozinha, tentando beber água. Mas as mãos tremiam tanto que não conseguia segurar o copo. Apoiou-se na pia, respirando fundo repetidamente. O futuro da filha estava subitamente ameaçado. O que fazer? O que pode ser feito? O desespero quase engoliu Sophie. A partir do dia seguinte, Sophie e Antoine começaram a recolher informações desesperadamente. Não queriam acreditar nas palavras do Dr. Lefebvre. Tinha de haver um médico algures em França que pudesse salvar a filha. O casal agarrou-se a essa convicção e agiu. Primeiro, contactaram os principais hospitais de Paris, um a um. Hôpital Necker, Hôpital Saint-Louis, Hôpital Trousseau, até mesmo os hospitais renomados por pediatria foram contactados. No entanto, todos, após analisarem as imagens de RM, reagiram da mesma forma. A localização é demasiado difícil, o risco de lesão do nervo óptico é muito alto. Não recomendamos a cirurgia. Sentindo os limites do Service Public Serviço Nacional de Saúde francês, Sophie voltou a sua atenção para as clínicas privadas. Embora o custo fosse elevado, estavam dispostos a esgotar as suas economias pelos olhos da filha.
Marcaram uma consulta com o departamento de neurocirurgia do American Hospital of Paris. O casal foi junto, a sala de espera parecia o lobby de um hotel de luxo, um ambiente totalmente diferente do hospital público. Apenas a consulta custou quase 200 euros, mas isso não importava. A médica-chefe era uma mulher. Ela analisou cuidadosamente as imagens e dedicou cerca de 30 minutos a explicar a situação. Mas a conclusão foi a mesma. Lamento, mas eu também não recomendaria esta cirurgia. É necessária uma técnica extremamente avançada para remover o tumor protegendo o nervo óptico. Sinceramente, não sei quem em França conseguiria fazê-lo. Eles contactaram hospitais em Lyon e Marselha, clínicas especializadas em Bordeaux, descrevendo os sintomas por telefone e enviando as imagens de RM por e-mail. No entanto, as respostas eram quase todas idênticas. Em meados de novembro, Sophie percebeu que não havia forma de salvar a filha dentro de França. Não importava quão bom fosse o médico ou quanto dinheiro gastassem, ninguém no país conseguia realizar a cirurgia da filha. Era o limite da técnica. À noite, depois de Léa adormecer, Sophie e Antoine estavam sentados frente a frente na sala. Se não fizermos nada, ela ficará cega. Se operarmos, também corremos o risco de cegueira. Estão a pedir-nos para escolher qual dos caminhos seguir? A voz de Antoine estava cheia de raiva e desespero. Ainda não podemos desistir, respondeu Sophie, mas a sua voz não tinha força. As opções eram demasiado cruéis. Sem cirurgia, a visão seria perdida em 3 meses. Com cirurgia, 90% de hipóteses de cegueira. Deviam arriscar a pequena chance de 10%? A visão de Léa piorava dia após dia. No final de novembro, a visão já estava em 0,4 no olho direito e 0,3 no esquerdo. Já não conseguia acompanhar as aulas na escola e Sophie decidiu que ela tirasse uma licença. A amiga Chloé foi visitá-la à casa, preocupada. Léa, sinto a tua falta na escola. Ao ouvir as palavras de Chloé, Léa forçou um sorriso, mas os seus olhos escondiam a inquietação. Queria voltar depressa. Sophie olhou para as duas com o coração apertado. Numa noite fria de dezembro, Sophie estava sozinha em frente ao computador. Já tinha perdido a conta de quantas vezes o fizera. Tumor cerebral, nervo óptico, cirurgia, sucesso. Combinava várias palavras-chave procurando informações médicas por todo o mundo. A maioria eram páginas que já tinha visto. No entanto, naquela noite, um artigo chamou a sua atenção. Neurocirurgia no Brasil. A técnica de microcirurgia de nível mundial mais avançado. Era um artigo publicado num site de uma revista médica especializada, apresentando a técnica da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Em particular, mencionava um médico com uma taxa de sucesso surpreendente na remoção de tumores próximos a nervos. O coração de Sophie começou a palpitar. Pesquisando mais, encontrou um hospital brasileiro chamado Hospital das Nações em São Paulo. O nome do chefe do departamento de neurocirurgia, Dr. Ricardo Santos, aparecia repetidamente. Artigos, apresentações em congressos, relatórios de casos cirúrgicos. O Dr. Santos parecia ser uma lenda na neurocirurgia. O mestre da microcirurgia de altíssima precisão, reconhecido internacionalmente. Em particular, ele era conhecido por ter uma taxa de sucesso superior a 95% em cirurgias de remoção de tumores, preservando o nervo óptico 95%. O número saltou à vista de Sophie. Na França, disseram-lhe que era apenas 10%. Aquele médico brasileiro conseguia 95%. Sophie abriu o site do Hospital das Nações com as mãos trêmulas. Havia uma página para o Centro Internacional de Saúde com informações sobre a recepção de pacientes estrangeiros e um formulário de contato. Talvez possamos salvar a nossa filha. Sophie sentiu uma luz de esperança a brilhar na escuridão. Na manhã seguinte, quando contou a Antoine, ele também se sentou imediatamente ao computador. Juntos, investigaram o Dr. Santos. Quanto mais investigavam, mais se admiravam com a proeza do médico. Inúmeras apresentações em conferências internacionais, cartas de agradecimento de pacientes de todo o mundo. O nome Ricardo Santos era aparentemente uma existência lendária na comunidade neurocirúrgica. Brasil
disse Antoine baixinho. É tão longe? Era de facto muito longe. De Paris a São Paulo, mais de 12 horas de voo, 8 horas de diferença horária, um país completamente diferente em cultura e língua. Mas neste momento, apenas aquela ilha distante emitia a luz da esperança. Vou perguntar, decidiu Sophie. Naquela tarde, Sophie enviou um e-mail para o Centro Internacional de Saúde do Hospital das Nações. Descreveu detalhadamente a idade de Leia, os sintomas, os resultados dos exames até a data, o diagnóstico em França e anexou as imagens de RM. No final, acrescentou uma frase: por favor, salvem os olhos da minha filha, ajude-nos. No momento em que clicou em enviar, Sophie suspirou. Vão responder? Vão aceitar? Inquietação e expectativa misturavam-se, mas pelo menos era melhor do que ficar em casa a desesperar. Ao agir, Sophie sentiu esperança pela primeira vez. 2 dias depois, chegou a resposta. A remetente era Ana Clara, uma especialista do Centro Internacional. O e-mail informava que tinham analisado o caso de Leia e que o doutor Santos tinha confirmado as imagens, declarando que poderia aceitar. Sophie não conseguia acreditar nos seus próprios olhos. Eles iriam mesmo aceitá-la? O e-mail incluía os passos seguintes e uma estimativa dos custos do tratamento. O custo do tratamento, no momento em que viu o montante, a euforia de Sophie foi brutalmente puxada para a realidade. 8 milhões de reais. Como paciente estrangeira, não teria direito ao sistema de saúde brasileiro e o custo total teria de ser pago integralmente. Todas as economias de Sophie e Antoine juntas ascendiam a apenas cerca de 50 mil euros, o que equivalia a aproximadamente R$250 mil. Onde tinham visto a luz da esperança, agora estava um muro gigante chamado dinheiro R, 8 milhões de reais. O número estava prestes a esmagar as esperanças da família Dupont. Antoine premia a calculadora repetidamente, mas o resultado não mudava. As economias do casal, o saldo remanescente do empréstimo da casa, o dinheiro que poderiam pedir emprestado a parentes, no máximo, conseguiriam juntar R. 7 milhões? Foram ao banco para pedir um empréstimo, mas quase não tinham ativos para oferecer como garantia. A casa era alugada, o carro era um modelo antigo em segunda mão. Antoine trabalhava numa empresa de construção de médio porte. O seu rendimento era estável, mas de forma alguma elevado. O especialista em crédito abanou a cabeça, pedindo desculpas. Compreendo a vossa situação, mas este montante é muito difícil de obter. No carro, a caminho de casa, Antoine segurava o volante com força. Para que é que eu tenho trabalhado, afinal? O remorso e a impotência apertavam-lhe o peito. A solução para salvar a filha estava à vista, mas não a conseguiam agarrar. Se tivessem dinheiro, Leia seria salva. O médico no Brasil podia salvar os olhos da filha, mas apenas por não conseguirem arranjar os 8 milhões de reais. À noite, Sophie estava sozinha na cozinha, folheando o livro de contas. Mesmo cortando todas as despesas possíveis, a poupança mensal era insignificante. Era impossível arrecadar a quantia necessária dentro do prazo de 3 meses. Ela pensou em falar com os pais, mas os pais de Sophie viviam da pensão e não tinham excedentes. O pai de Antoine já tinha falecido e a mãe vivia num lar de idosos. Pedir emprestado a amigos. Poucos teriam milhões para emprestar. As opções eram quase nulas. Na noite de 10 de dezembro, depois de Leia adormecer, Sophie e Antoine conversaram sobre o crowdfunding. Que tal o financiamento coletivo? Sugeriu Antoine. Era um método de arrecadar fundos online. Antoine tinha ouvido falar de colegas que o tinham usado para despesas médicas. Mas conseguiremos arrecadar tanto dinheiro? Perguntou Sophie hesitante. As pessoas iriam mesmo doar grandes somas e para uma criança estrangeira? Quem apoiaria uma família francesa a ir para o Brasil para tratamento? Vale a pena tentar, disse Antoine, com uma fraca esperança na voz. É melhor do que não fazer nada. Sophie concordou com a cabeça. De fato, a espera não mudaria nada. Era preciso tentar, mesmo com a menor das possibilidades. No dia seguinte, Sophie registrou-se numa plataforma de financiamento coletivo. Para criar a página do projeto, eram necessárias várias informações.
título, texto de explicação, meta e prazo e o mais importante, uma história que tocasse os corações. Sophie escolheu uma foto de Léa, uma imagem tirada no verão passado, antes da doença, onde ela sorria, mostrando os dentes em falta. O cabelo loiro brilhava ao sol, os olhos azuis cheios de vida. Quero proteger esse sorriso. Com este pensamento, Sophie começou a escrever o texto de explicação. Léa, 8 anos. Tumor cerebral encontrado. Na França disseram que não podia ser operada. A única esperança é um médico no Brasil, mas não conseguimos pagar o tratamento. Ela escolheu as palavras com cuidado. Não podia ser demasiado emocional, mas também não podia ser apenas uma descrição fria dos factos. Sophie reescreveu várias vezes. A meta era R, 8 milhões de reais. Convertido para euros, era cerca de 5 milhões de euros. Era uma quantia astronômica. Conseguiriam mesmo arrecadá-la? Mas Sophie digitou o número. O prazo era de 2 meses. Mais tempo e a cirurgia de Léa seria demasiado tarde. Menos tempo e o dinheiro não seria arrecadado. Era o prazo limite. Demorou 3 dias a configurar a página, revisando o texto, selecionando as fotos e organizando as informações. Antoine também confirmou a página ao regressar do trabalho. Acho que está bom, disse Antoine. A angústia de Léa vai ser transmitida. A página foi lançada a 15 de dezembro. Sophie partilhou nas suas contas de redes sociais e enviou mensagens aos amigos, pedindo que a reencaminhassem. Antoine também contou aos colegas de trabalho, procurando ajuda. A primeira doação chegou 2 horas após o lançamento. Foram 50 euros de um ex-colega de Sophie, acompanhada da mensagem. Rezo por Léa. Espero que ajude. Embora seja pouco. As lágrimas vieram aos olhos de Sophie. Não era um estranho, mas alguém conhecido, mas mesmo assim estava feliz por alguém se importar com a filha. Naquele dia, cerca de 10 pessoas doaram. Os valores variavam de 20 a 100 euros, mas todos vinham com mensagens calorosas. Coragem, apoio a Léa, espero que fique bem. Estas palavras sustentaram o coração de Sophie. À noite, ela e Antoine fizeram as contas. No primeiro dia, arrecadaram cerca de 800 euros, longe do suficiente, mas tinha começado. Sim, pelo menos começou, disse Antoine. Sophie acenou com a cabeça. Ainda faltava muito para a meta, mas não era zero. Pelo menos o movimento tinha começado. A partir do dia seguinte, Sophie utilizou ao máximo a sua rede de contatos. Amigos da faculdade, vizinhos, todos os que conseguia pensar, pedindo-lhes que partilhassem a página. Contactou também o jornal local. Embora fosse um pequeno jornal regional, gostava de publicar histórias humanas. O jornalista mostrou interesse e decidiu vir para uma entrevista. O jornalista entrevistou Sophie Léa e tirou fotos. Para salvar os olhos da sua filha, vai para o Brasil? Perguntou o jornalista. Tenho de ir, respondeu Sophie, porque só lá há esperança. O artigo foi publicado 3 dias depois, com o título A luta de uma mãe para salvar os olhos da filha de 8 anos no Brasil. Apresentava a história de Léa e incluía o link para a página de crowdfunding. Naquele dia, o valor das doações aumentou drasticamente. Começaram a chegar apoios dos moradores locais, incluindo nomes que Sophie não conhecia. Pessoas que leram o artigo e se emocionaram. Numa semana, o valor total ultrapassou os 3.000 euros. Com a reportagem do jornal local, a história de Léa começou a ser falada nos arredores de Paris. A professora da escola primária de Léa também falou sobre o assunto na sala de aula. Os colegas pensaram no que podiam fazer e decidiram iniciar uma campanha de angariação de fundos na escola. Vendiam biscoitos caseiros durante o recreio ou faziam leilões de brinquedos usados. Era a ação sincera das crianças. Chloé estava particularmente entusiasmada. Quero ajudar a Léa. Nós também podemos fazer alguma coisa. Ela convenceu os amigos e montou uma barraca de limonada no parque perto de casa no fim de semana. Embora fosse um dezembro frio, vendiam chocolate quente e falavam da história de Léa. A minha melhor amiga está doente, os olhos dela podem ficar cegos. Precisa de uma cirurgia no Brasil, mas não temos dinheiro. A figura desesperada de Chloé tocou o coração de muitos adultos. Em uma semana de atividade, as crianças arrecadaram mais de 500 euros.
Sophie não conseguiu parar de chorar quando recebeu a notícia. Crianças tão pequenas. Uma estação de televisão local também se interessou pela história. No noticiário da noite, foi transmitida uma reportagem sobre Lea. Incluía entrevistas com Sophie e Lea, a campanha de angariação de fundos na escola e a situação do financiamento coletivo. Embora fosse apenas um segmento de 5 minutos, teve um grande impacto. Após a transmissão, as doações dispararam. As mensagens de estranhos também aumentaram. Protejam o sorriso da vossa filha. É pouco, mas quero apoiar. Rezo para que ela recupere. Havia também mensagens de pessoas que tinham passado por doenças. Também sofri muito com doenças quando era jovem. A bondade das pessoas que me apoiaram na altura. Quero retribuir agora. Estas palavras sustentaram o coração de Sophie e Antoine. No final de dezembro, o total ultrapassou os 10 mil euros. No entanto, juntamente com a alegria, sentiam ansiedade. Ainda não chegava a 1% da meta. Nos próximos 2 meses, tinham de arrecadar os restantes 1,49 milhões de euros. Depois do Ano Novo, em janeiro, a notícia chegou à cobertura nacional da France 2. Com o título Da Impossibilidade Francesa à Esperança Brasileira, o canal apresentou a história de Lea a todo o país. O segmento foi transmitido no horário nobre, às 20 horas. Numa entrevista filmada na sala de estar da casa dos Dupont, Lea falou sobre a sua doença. É assustador ficar sem ver, mas a mamã disse que o médico no Brasil pode salvar-me. As palavras ingênuas da menina de 8 anos tocaram o coração de muitos telespectadores. Sophie também expressou a sua verdadeira emoção perante as câmeras. Quero apenas proteger os olhos da minha filha. É só isso. Não estou a dizer que o sistema de saúde francês é mau, mas disseram-nos que tecnicamente não era possível. Mas há um médico no Brasil que pode. Quero arriscar nesse médico. Após a transmissão, o site de crowdfunding ficou temporariamente embaixo devido ao excesso de tráfego. No dia seguinte, arrecadaram mais de 5 mil euros, elevando o total para 18 mil euros. No entanto, a situação começou a mudar. A velocidade das doações abrandou gradualmente. Inicialmente aumentava 100 euros por dia, depois 50 euros, 30 euros. Em meados de janeiro, apenas dezenas de euros entravam diariamente. A atenção das pessoas estava a desvanecer-se. Depois de uma notícia, houve um pico, mas a realidade era que, com o passar do tempo, as pessoas esqueciam. Sophie verificava a página de crowdfunding inúmeras vezes por dia, rezando para que o número aumentasse. Ela olhava fixamente para o ecrã, mas a velocidade de aumento era cada vez mais lenta. No final de janeiro, o total parou em 22 mil euros, cerca de 7,9 milhões de reais. Realisticamente, já não havia esperança de os arrecadar. Antoine passava as noites a premir a calculadora, dinheiro que podiam pedir emprestado aos vizinhos, dinheiro da venda do carro, se conseguissem usar a casa alugada como garantia. Todas as possibilidades eram calculadas. Em todas as contas, o máximo que conseguiam era mais algumas centenas de milhares de reais. Só podemos ter isto pronto, disse Antoine a Sophie, tarde da noite na cozinha. Ainda faltava uma quantia enorme. Sophie acenou em silêncio. Ela enviou um e-mail a Ana Clara, especialista do Hospital das Nações, explicando a situação. Só podemos preparar uma parte dos fundos. Podemos ter o tratamento mesmo assim? Podemos fazer pagamentos em prestações? A resposta de Ana Clara foi educada, mas clara. Os pacientes estrangeiros, por princípio, devem pagar o valor total do tratamento antecipadamente. Lamentamos, mas não podemos aceitar pagamentos em prestações. A frase esmagou a última esperança. Em fevereiro, a visão de Lea piorou ainda mais. Já quase não conseguia ler ou desenhar. O doutor Lefebvre contactou-os novamente. Está quase na altura de decidir. Se continuarmos a adiar, a visão será totalmente perdida até o final do próximo mês. Se quiserem a cirurgia em França, por favor, marquem este mês. A cirurgia com 90% de risco de lesão do nervo óptico estava a tornar-se a única opção. Sophie e Antoine deliberavam todas as noites. Deviam abandonar a esperança do Brasil e fazer a cirurgia em França ou continuar a lutar para arrecadar fundos até o último momento.
No entanto, o tempo passava implacavelmente. Léa sentiu que algo estava errado pela atitude dos pais. Mamã, não vamos para o Brasil? Perguntou Léa baixinho um dia. Sophie não conseguiu responder, apenas abraçou a filha. Na noite de 10 de fevereiro, o total do crowdfunding parou em 23 mil euros. Não entrava quase nenhuma doação nova. A bondade das pessoas era limitada. Sophie sentiu isso profundamente. Sophie chorou sozinha em frente ao computador. O meio de salvar a filha estava ali, no Brasil. Havia um médico que podia proteger os olhos da filha, mas não tinham dinheiro suficiente. O desespero pairou novamente sobre a família Dupont. Na noite de 14 de fevereiro, chovia um frio glacial em Paris. Antoine saiu do trabalho depois das 22 horas, após um turno extra. Devia ter saído às 19 horas, mas tinha havido um problema no estaleiro. Apontando o guarda-chuva, caminhou apressadamente para o estacionamento. O telemóvel tocou. Era Sophie. Onde estás? Acabei de sair do trabalho. Chego a casa em cerca de 30 minutos. Tem cuidado, tá a chover muito. Eu sei, já vou. Desligou o telefone. Antoine sentou-se no carro. A chuva batia violentamente no para-brisa. A visibilidade era péssima. Mesmo com os limpa-vidros na velocidade máxima, mal se via. Antoine conduce-a com cautela. O trajeto normal de 20 minutos demoraria mais esta noite. Não te apresses. Sophie e Léa estão à espera. Chegar em segurança é o mais importante. Entrou na avenida principal. O trânsito era escasso. Havia apenas alguns carros nas duas faixas. As luzes dos semáforos refletiam-se na estrada molhada. O semáforo mudou para verde. Antoine entrou no cruzamento. Nesse instante, um caminhão embateu no lado direito do seu carro, vindo da direita. O caminhão, que ignorou o sinal vermelho, atingiu o carro de Antoine. Um choque tremendo, o som do metal a torcer-se, o som do vidro a estilhaçar-se. O carro de Antoine capotou, colidindo com um poste de eletricidade na berma da estrada. O assento do condutor ficou completamente deformado. A consciência de Antoine foi interrompida naquele momento. Carros que passavam pararam e os condutores correram. Está tudo bem? Gritaram, mas não houve resposta. O homem pegou no telemóvel com a mão trêmula e ligou para a emergência. Houve um acidente de carro num cruzamento na avenida principal. O carro capotou e o condutor está preso lá dentro. Por favor, venham depressa. 5 minutos depois, chegaram a ambulância e a polícia. Os paramédicos aproximaram-se do carro e verificaram o interior, mas as suas expressões tornaram-se sombrias imediatamente. Antoine Dupont já não respirava. A cena foi isolada e a polícia começou a investigar o acidente. O condutor do caminhão, que sofreu ferimentos ligeiros, saiu do veículo em estado de choque. O teste do balão revelou um teor alcoólico acima do limite. A causa do acidente era clara. O caminhão, conduzido por um homem alcoolizado, ignorou o sinal vermelho e colidiu com o carro de Antoine. A polícia retirou a carteira de Antoine, confirmando a morada na carta de condução e o número de contato de emergência. Às 22h30, o telefone tocou na casa dos Dupont. Sophie pensou que fosse Antoine a ligar. No entanto, a voz era de um homem desconhecido. É a casa do senhor Dupont, por favor? Sim. É familiar de Antoine Dupont? O coração de Sophie palpitou com um mau pressentimento. Sim, sua esposa, Sophie. Aqui é a polícia. O senhor Dupont sofreu um acidente de viação. A frase fez Sophie ofegar. Acidente? O meu marido está bem? Houve um momento de silêncio do outro lado. Lamento. Por favor, venha ao serviço de urgência do Hospital Saint-Louis para mais detalhes. Podem vir imediatamente. Estou a caminho. Sophie desligou o telefone e agarrou o casaco com as mãos trêmulas. Léa estava a dormir no seu quarto, no segundo andar. Não a podia acordar. Ligou para a vizinha, Madame Johnson, explicou a situação e confiou-lhe a filha. Chamou um táxi e dirigiu-se para o hospital. No táxi, Sophie rezava repetidamente. Por favor, que esteja bem, que não esteja gravemente ferido. Mas, no fundo, o pior pressentimento pairava. O tom e as palavras da polícia. Ao chegar ao hospital, Sophie
correu para o balcão da urgência. Onde está Antoine Dupont? A enfermeira do balcão levou Sophie para outra sala. Um polícia e um médico de bata branca esperavam lá. O médico olhou para o rosto de Sophie e suspirou. Madame Dupont, por favor, sente-se. Só com esta frase, Sophie compreendeu tudo. Não, a voz de Sophie estava rouca. O médico anunciou calmamente, o senhor Dupont faleceu no local devido ao impacto do acidente. O socorro chegou quando ele já estava em paragem cardiorrespiratória. Tentamos a reanimação, mas não conseguimos salvá-lo. Morte. A palavra ecoava na cabeça de Sophie. O marido, com quem tinha falado ao telefone apenas 30 minutos antes, já não estava neste mundo. Não pode ser verdade, murmurou Sophie. As minhas condolências. A voz do médico parecia distante. O polícia explicou a situação do acidente, mas Sophie não conseguia ouvir nada. Condução sob o efeito do álcool, ignorar o sinal vermelho, morte. As palavras não tinham sentido. Gostaria de ver o seu marido? Perguntou o médico. Sophie acenou com a cabeça. Foi levada para a morgue. Um corpo coberto com um lençol branco jazia numa maca. O médico descobriu lentamente o lençol. Ali estava Antoine. Os olhos fechados, uma expressão tranquila, como se estivesse a dormir. Mas o corpo estava imóvel. Não havia calor nem respiração. Sophie segurou a mão do marido, Antoine. Sophie chamou o nome do marido, mas não houve resposta. Nunca mais haveria. Sophie desabou, ajoelhando-se no chão, soltando um grito silencioso do fundo da garganta. Por quê? Por que isto? A doença da filha já era insuportável. Agora tinha perdido o marido. Até onde Deus os iria pôr à prova? Sophie chorou sozinha no ar gelado da morgue. Na manhã seguinte, ela teve de contar a Léa. Sophie entrou no quarto da filha e sentou-se na beira da cama. Léa ainda não sabia do acidente do pai. Léa, acorda. Léa abriu os olhos lentamente. Mamã, o que se passa? Sophie abraçou a filha. Léa, ouve-me, o teu papa sofreu um acidente de carro. O corpo de Léa encolheu-se. Onde está o papa? No hospital. Sophie não sabia como formular a frase. Como podia contar a uma menina de 8 anos sobre a morte do pai? O papa foi para o céu. Léa pareceu não compreender o significado da frase por um momento. Depois, quando compreendeu lentamente o que significava, as lágrimas escorreram dos seus olhos. O papa não está mais aqui? Sophie apenas conseguiu acenar. Léa agarrou-se à mãe e chorou alto. Não, papa, não vás. Papa. Mãe e filha abraçaram-se na cama, chorando sem parar. O mundo parecia ter se desfeito. O funeral de Antoine realizou-se 3 dias depois. Parentes, amigos e colegas de trabalho encheram a pequena igreja. No altar estava a foto de Antoine, sorridente. Sophie e Léa sentaram-se na primeira fila. Léa, vestida de preto, encolhida ao lado da mãe. As lágrimas pareciam ter secado e ela apenas olhava para a frente com o olhar vazio. O padre leu a Bíblia e falou sobre a vida de Antoine. 38 anos, uma vida curta, mas ele amava a família, trabalhava honestamente e era amado por muitas pessoas. O chefe de Antoine fez o elogio. Antoine era um homem sério e responsável. Nunca desistia, não importava quão difícil fosse o trabalho e, acima de tudo, ele amava a sua família. Quando falava da sua filha Léa, o rosto dele era genuinamente feliz. Ao ouvir as palavras, Sophie voltou a chorar. Antoine amava a sua família. Lutava desesperadamente para angariar dinheiro para Léa. Pensava em todas as formas para o futuro da filha. No entanto, ele tinha partido deste mundo antes de o seu desejo se concretizar. No final da cerimônia, o caixão foi levado para o carro funerário. Sophie e Léa despediram-se pela última vez. Obrigada, papa, disse Léa baixinho. Não me vou esquecer de ti. O caixão foi lentamente colocado no carro. A casa sem o marido. Na sala havia o sofá onde Antoine se sentava. Na cozinha, a caneca que ele usava. Tudo gritava a sua ausência. Léa trancou-se no quarto. Sophie estava sozinha na sala de estar. A dor de perder o marido, a doença da filha, o dinheiro que não conseguia ser arrecadado, tudo pesava sobre Sophie. Chegou ao limite. Quero desistir de tudo, pensou ela.
mas ainda havia Léa. A filha estava viva, a filha tinha um futuro. Era a responsabilidade da mãe proteger esse futuro. Sophie respirou fundo. Não posso desmoronar. Sophie recebeu um contacto da companhia de seguros. Dizia respeito ao seguro de vida de Antoine. O especialista em seguros queria fazer uma visita. Sophie concordou em encontrá-lo naquela tarde em casa. As minhas mais sinceras condolências, disse o especialista, curvando-se. Estou aqui por causa do seguro de vida do Sr. Antoine. Sophie levou-o para o sofá da sala. Para ser honesta, Sophie não tinha pensado no seguro de vida. Sabia que Antoine tinha o seguro, mas não conhecia os detalhes. O especialista tirou a papelada. O Sr. Antoine contratou um seguro de vida a prazo da nossa empresa há 5 anos. O valor do seguro é de R$ 20 milhões de reais. Cerca de 750 mil euros. R$ 20 milhões de reais. O coração de Sophie disparou ao ouvir o número. 20 milhões? Sim, em caso de morte acidental, o valor total será pago. Sophie olhou para a documentação, o nome de Antoine, o contrato, o valor do seguro, tudo estava escrito ali. R. 8 milhões necessários. A cirurgia de Léa podia ser feita. Eles podiam ir para o Brasil. A filha podia ser salva. Antoine. Sophie chorou, chamando o nome do marido. O especialista continuou calmamente. O senhor Antoine pagou os prêmios todos os meses sem falhas. Os beneficiários são a senhora Sophie e a senhorita Léa. As lágrimas de Sophie escorreram. O marido sabia. Tinha de deixar um meio de proteger a família para o caso de algo acontecer. Para o futuro da filha, para que a família pudesse sobreviver mesmo que ele partisse, ele tinha contratado o seguro. Sabe como o seguro de vida também é chamado? Perguntou o especialista suavemente. É chamado a última carta de amor, Last Love Letter, a última carta de amor. A frase fez Sophie chorar incessantemente. Era a última carta de amor que Antoine tinha deixado. Ele tinha lutado desesperadamente para angariar dinheiro para a filha enquanto estava vivo, mas não tinha conseguido. No entanto, depois da sua morte, esse desejo foi realizado. Era demasiado irônico. A vida do marido em troca da vida da filha. Devia estar feliz ou triste? Sophie não sabia. Apenas conseguia sentir a profundidade do amor de Antoine. O processo levará cerca de 2 semanas. Está tudo bem? Sophie acenou com a cabeça. Obrigada. Depois de o especialista sair, Sophie sentou-se sozinha na sala de estar. Na estante estava a foto de Antoine. Ele olhava para ela com um sorriso gentil. Protegeste a tua família até o fim, não foi, Antoine? Disse Sophie para a foto. Foste tu que salvaste a Léa. As lágrimas não paravam. Tristeza, gratidão e amor misturavam-se. Léa desceu as escadas. Mamã, quem veio? Foi o homem do seguro. Sophie chamou Léa. Léa, o teu papa contratou um seguro para nós. Léa não parecia entender o que era um seguro. E então, com esse dinheiro, podes ir para o Brasil. Podes fazer a cirurgia. Os olhos de Léa arregalaram-se. A sério? Sim, foi o teu papa que te salvou no fim de contas. Papa, Léa sussurrou. Foi o papa que me deixou ir. Léa olhou para a foto de Antoine. Obrigada, papa. Ao ver a cena, Sophie sentiu novamente a grandeza do amor do marido. Antoine, mesmo não estando presente, queria proteger a sua família. Para isso, ele tinha continuado a pagar os prêmios todos os meses. Isso tinha agora salvo a vida da filha. 2 semanas depois, o dinheiro do seguro foi transferido. Sophie enviou imediatamente um e-mail a Ana Clara, do Hospital das Nações, informando que os fundos para o tratamento estavam prontos. Ela queria ir para o Brasil o mais rápido possível. Tinha perdido o marido, mas queria salvar a filha com o dinheiro que ele tinha deixado. A resposta de Ana Clara chegou no dia seguinte. As minhas condolências. É o amor do seu marido que está a salvar a Léa. Começaremos imediatamente os preparativos para a recepção. A organização pode ser finalizada na próxima semana. As palavras calorosas trouxeram algum alívio a Sophie. Os preparativos para a partida começaram. Os passaportes estavam prontos, marcaram os bilhetes de avião, fizeram as malas com o necessário.
Registro médico de Léa, medicamentos, roupas, o passaporte e a foto de Antoine. Sophie colocou a pequena moldura de fotos na mala. O Papa também vai para o Brasil, não é, mamãe? Disse Léa. Sim, o Papa também vai conosco. Chegou o dia da partida, 1 de março. Cedo, a vizinha Madame Johnson veio despedir-se. Voltem saudáveis, as duas, disse Madame Johnson abraçando Léa. Sim, vou fazer o meu melhor. O táxi para o aeroporto chegou. Sophie e Léa saíram de casa com as pequenas malas, olharam para trás, para sua casa. A casa onde viveram com Antoine, o lugar onde passaram dias felizes. Voltaremos, disse Sophie baixinho à casa. Chegaram ao aeroporto, fizeram o check-in e passaram pelo controle de segurança. O anúncio de embarque começou. Sophie agarrou a mão de Léa e levantou-se. Ela rezou para que a viagem estivesse cheia de esperança, que o último amor do marido iluminasse o futuro da filha. As duas caminharam em direção ao avião. Após 13 horas de voo, o avião aterrou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Léa parecia exausta, apoiada no braço de Sophie. O longo voo tinha sido uma grande carga para o seu corpo de 8 anos. Chegamos, Léa, disse Sophie suavemente. Léa olhou pela janela. Brasil. O primeiro país onde aterrara, e o seu médico estava aqui. Passaram pela imigração e recolheram as malas. Ao saírem do hall de chegada, uma mulher esperava. É a Madame Dupont, por favor. Sim, eu sou Ana Clara, do Centro Internacional de Saúde do Hospital das Nações. Eu é que vos contactei por e-mail. Bem-vindas ao Brasil. A viagem foi longa, não foi? Ana Clara cumprimentou-as educadamente e com um sorriso. Esta é a Léa, certo? Ana Clara ajoelhou-se ao nível dos olhos de Léa. Léa, deves estar cansada. Léa acenou timidamente. Ana Clara guiou-as para fora do aeroporto. A viagem de carro até o hospital demoraria cerca de 1 hora. Se precisarem de alguma coisa durante o caminho, digam-me. O carro entrou na autoestrada. É a primeira vez que vem ao Brasil? Perguntou Ana Clara. Sim, não pensei que viríamos em tais circunstâncias. Lamento muito o que aconteceu ao seu marido. A voz de Ana Clara estava cheia de sincera simpatia. Mas o amor do seu marido vai salvar a Léa. Nós também daremos todo o nosso apoio. A frase deu a Sophie um pequeno alívio. 1 hora depois, o carro chegou ao Hospital das Nações, em São Paulo. Um edifício branco e moderno erguia-se sob o céu azul. A área circundante estava arborizada. O ambiente era calmo. Ao saírem à porta, Léa agarrou a mão de Sophie com força. Mamã, estou nervosa. Vai correr tudo bem. O médico aqui vai salvar-te. Ana Clara tratou da papelada no balcão e levou-as ao consultório de neurocirurgia. O corredor era silencioso. Enfermeiras apressavam-se e, sempre que passavam, acenavam ligeiramente com a cabeça. Ana Clara parou em frente ao consultório. O Dr. Santos está à espera. Estão prontas? Sophie respirou fundo e acenou. Bateram à porta e uma voz calma disse: entre. Ao entrarem na sala, um médico de bata branca levantou-se, cerca de 50 anos, cumprimentou-as com uma postura cortês. Prazer em conhecê-las. Sou Ricardo Santos. Sophie sentiu-se dominada pela aura do médico. Gentil, mas com uma confiança inabalável. Esta pessoa pode realmente salvar a minha filha. Esta é a Léa, certo? Disse o Dr. Santos gentilmente a Léa. Bem-vinda. Deve ter sido uma viagem difícil. Léa acenou, tensa. O exame começou. O Dr. Santos verificou o movimento ocular de Léa e realizou um exame visual simples. Vi todas as imagens de RM enviadas de França, disse o Dr. Santos, apontando para o ecrã do computador. A localização é de facto muito difícil, mas temos experiência nesse tipo de cirurgia. A esperança acendeu-se no coração de Sophie. Amanhã começaremos os exames detalhados. Usaremos o equipamento mais recente para determinar a localização e o tamanho exatos do tumor e elaboraremos o melhor plano cirúrgico. Ao saírem do consultório, Sophie suspirou de alívio. As palavras do Dr. Santos tinham peso. Este médico era confiável. Ana Clara levou-as para o hotel perto do hospital. Se houver algum problema, contacte-me a qualquer momento, disse Ana Clara, entregando um cartão de visita. Estou disponível 24 horas.
Naquela noite, no quarto do hotel, Sophie colocou a foto de Antoine na cômoda. Antoine, chegamos ao Brasil em segurança. Conhecemos o Dr. Santos, um excelente médico. Os exames começam amanhã. Fica de olho em nós, Papa. As duas dormiram pacificamente, prontas para o desafio de amanhã. Na manhã seguinte, os exames começaram. Nas salas de exame do Hospital das Nações, Léa sentou-se rodeada de vários equipamentos. A mais recente RM, tomografia computadorizada, TC, exames de TEP foram realizados consecutivamente. Exames de alta precisão que não tinham sido feitos em França. A enfermeira responsável, Júlia, esteve com Léa o tempo todo. Vai correr tudo bem, Léa, não vai doer, disse Júlia gentilmente, segurando a mão de Léa. A sua presença acalmou a inquietação de Léa. Após 3 dias de exames, dados detalhados foram recolhidos. O Dr. Santos chamou Sophie ao consultório no final da tarde do 3º dia. Madame Dupont, vou explicar os resultados dos exames. A expressão do doutor Santos estava mais séria do que antes. Sophie sentiu um mau pressentimento. O estado do tumor é mais complexo do que pensávamos. O doutor Santos explicou, apontando para a imagem. O tumor já se infiltrou profundamente no nervo óptico. Parece ter piorado desde as imagens que tiraram em França. Sophie ofegou. Não é possível operar. É possível operar, respondeu o Dr. Santos, olhando para Sophie com seriedade. Mas tenho de ser honesto. A taxa de sucesso neste estado é de 60%. 60%. Embora fosse muito superior aos 10% da França, ainda havia 40% de probabilidade de falha. O que acontece se falhar? Perguntou Sophie com a voz trêmula. Danos no nervo óptico, cegueira. O Dr. Santos respondeu sem desviar o olhar, mas se não operarmos, a cegueira é certa. A julgar pela taxa de crescimento do tumor, ela não aguentará mais de 1 mês. Sophie foi forçada a escolher, arriscar nos 60% de chance ou aceitar a cegueira certa. Eu recomendo a cirurgia, continuou o doutor. Santos, 60% não é de forma alguma um número baixo. Já realizei mais de 50 cirurgias semelhantes até agora e mais de 30 conseguiram preservar totalmente a visão. A frase deu esperança a Sophie. Confio no senhor, disse Sophie decidida. Por favor, opere a minha filha. O Dr. Santos acenou calmamente. Compreendido. Faremos o nosso melhor. A cirurgia foi marcada para 3 dias depois. O período de preparação era necessário para ajustar a condição física de Léa e realizar os exames finais. Nestes 3 dias, Sophie e Léa iam e vinham entre o hotel e o hospital. A enfermeira Júlia visitava Léa todos os dias para verificar a sua condição. Léa, estás com medo? Perguntou a enfermeira Júlia gentilmente. Léa acenou honestamente. Sim, um pouco. Não te preocupes. O Dr. Santos é muito bom. Ele já salvou muitas crianças. As palavras de Júlia apoiaram o coração de Léa. Na véspera da cirurgia, Léa estava deitada na cama do hospital. Na manhã seguinte, ela entraria no bloco operatório. Seria uma cirurgia de grande porte, com mais de 12 horas. Mamã, vou ficar bem? Perguntou Léa, inquieta. Sophie sentou-se na beira da cama, segurando a mão da filha. Vais ficar bem. O Dr. Santos vai proteger-te. Léa tocou na foto do pai que estava na janela. Ela não conseguia ver muito bem, mas sabia que o sorriso do pai estava ali. O Papa também vai estar a olhar, certo? Claro. O Papa está sempre contigo, disse Sophie abraçando a filha. Quando acordares amanhã, tudo terá acabado e os teus olhos vão ver muito mais claramente. Léa acenou levemente. Vou fazer o meu melhor. Naquela noite, Sophie não conseguiu dormir. Mesmo deitada, o coração batia acelerado e ela não conseguia pregar o olho. O destino da filha seria decidido amanhã. 60% de chance de sucesso. O número repetia-se na sua mente. Tarde da noite, Sophie levantou-se e sentou-se em frente à foto de Antoine. Antoine, a cirurgia de Léa é amanhã. Por favor, proteja. O teu amor vai salvar a nossa filha. Eu acredito nisso. Antoine, na foto, olhava para Sophie com seu sorriso habitual e gentil. A luz da manhã chegou. O dia
fatídico estava prestes a começar. A manhã da cirurgia chegou calmamente. Às 7 horas, a enfermeira veio ao quarto de Léa, ajudou-a a vestir a roupa cirúrgica e começou a preparar o soro. Léa olhava para o rosto da mãe com nervosismo. Mamã, estou com muito medo. Vai correr tudo bem. Estarei aqui à tua espera, disse Sophie, abraçando a filha. Às 8 horas, Léa foi deitada na maca e levada pelo corredor. Léa olhava fixamente para o teto. As luzes fluorescentes passavam ritmicamente. A maca parou em frente à porta do bloco operatório. Sophie segurou a mão da filha mais uma vez. Amo-te, Léa. Eu também te amo, mamã. A voz fraca de Léa ecoou no corredor. A enfermeira Júlia disse gentilmente: Força, Léa. O Dr. Santos está à espera. A porta do bloco operatório abriu-se e Léa foi levada para dentro. O som da porta fechar-se ressoou no coração de Sophie. A filha estava do outro lado. Ela já não podia fazer mais nada. Sophie foi para a sala de espera da família. Ana Clara já aguardava. Madame Dupont, por favor, sente-se. Ana Clara preparou um chá quente. A cirurgia está prevista para durar mais de 12 horas. Será um longo tempo, mas, por favor, confie no Dr. Santos. Sophie acenou, mas o seu coração estava cheio de inquietação. Dentro do bloco operatório, o Dr. Santos fazia a verificação final. A equipe cirúrgica era composta por 8 pessoas. Anestesista, 2 cirurgiões assistentes, 3 enfermeiras e o Dr. Santos. Então vamos começar, disse o Dr. Santos. E a sua voz ecoou no bloco operatório. O anestesista administrou a anestesia a Léa. A consciência de Léa desapareceu lentamente. Às 9 horas foi feito o primeiro corte. O crânio foi cuidadosamente aberto. Sob a visão ampliada do microscópio, o tumor e o nervo óptico adjacente eram visíveis. Estavam a apenas alguns milímetros de distância. O movimento errado seria fatal para a visão de Léa. Pressão arterial estável, relatou o anestesista. O Dr. Santos pegou nos instrumentos cirúrgicos extremamente finos, confirmando os limites do tumor. Ele começou a remover o tumor milímetro a milímetro, lento e cuidadoso. 2 horas se passaram. Cerca de metade do tumor foi removido, mas o que se seguia era a parte mais difícil. O tumor restante estava intimamente aderido ao nervo óptico. Este é o ponto crucial, disse o Dr. Santos à equipe. Ele trocou por instrumentos ainda mais finos e aumentou a taxa de ampliação do microscópio. A visão foi ainda mais ampliada. A fronteira entre o tumor e o nervo óptico estava claramente visível. A mão do Dr. Santos moveu-se. O movimento era suave e elegante, como o pincel de um artista, mas ao mesmo tempo extremamente preciso. Não havia hesitação. Os cirurgiões assistentes prenderam a respiração. Era a técnica nascida de anos de experiência e treino. Não era algo que qualquer um pudesse fazer. 6 horas se passaram. Na sala de espera, Sophie olhava fixamente para o relógio. Apenas 4 horas se passaram. Ainda faltavam mais de 8 horas. Ana Clara encorajou Sophie a comer algo leve, mas Sophie não conseguia comer. No bloco operatório, uma situação inesperada ocorreu. Ao separar cuidadosamente o tumor, um pequeno vaso sanguíneo rompeu-se. Começou a sangrar. Aspiração, disse o Dr. Santos calmamente. A enfermeira rapidamente sugou o sangue, mas o campo de visão ficou obscurecido pelo sangue. Calma, disse o Dr. Santos, como se estivesse a falar consigo próprio. Nestes momentos, era preciso mais calma ainda. Ele identificou o ponto de sangramento e suturou o vaso com uma linha extremamente fina. Após alguns minutos, o sangramento parou. Retomara a cirurgia. 6 horas se passaram. Sophie estava na sala de espera, segurando a foto de Antoine. Antoine, por favor, proteja a nossa filha. Ela só podia rezar. No bloco operatório, o Dr. Santos estava a lidar com a última porção do tumor, a parte mais próxima do nervo óptico. Se falhasse aqui, todo o esforço seria em vão. O Dr. Santos ajustou a sua respiração e iniciou a remoção final. No mundo do microscópio, a sua mão moveu-se. O tumor separou-se do nervo óptico, pouco a pouco. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lenta e cuidadosamente. Finalmente, a última parte se separou. O tumor foi totalmente removido,
A voz do Dr. Santos trouxe um alívio silencioso ao bloco operatório, mas ainda não tinha acabado. Ele tinha de confirmar que o nervo óptico estava intacto. O Dr. Santos inspecionou cuidadosamente o nervo óptico, sem danos. O fluxo sanguíneo estava preservado. Nervo óptico preservado com sucesso. A frase fez toda a equipe soltar um suspiro de alívio. O tempo restante foi dedicado a recolocar o crânio e suturar a incisão. Às 17 horas, a cirurgia de 12 horas chegou ao fim. O Dr. Santos saiu do bloco operatório e dirigiu-se para a sala de espera. Sophie levantou-se, tentando ler a expressão do médico. Madame Dupont. A voz do Dr. Santos estava cansada, mas continha uma satisfação evidente. A cirurgia foi um sucesso. Naquele instante, os joelhos de Sophie cederam. Ana Clara segurou-a. O tumor foi completamente removido e o nervo óptico foi preservado intacto. Sophie rompeu em lágrimas. Lágrimas de alegria incontroláveis. É verdade? É mesmo verdade? Sim. O Dr. Santos sorriu gentilmente, apesar do seu cansaço. Léa está agora a descansar na sala de recuperação. A anestesia ainda vai durar algumas horas, mas a condição dela está estável. Doutor, muito obrigado. Sophie curvou-se repetidamente. Naquela noite, Sophie olhou para a filha através do vidro da sala de recuperação. Léa, Sophie sussurrou, foste corajosa. Alguns dias depois, Léa foi transferida para um quarto normal. O quarto era individual e da janela podia-se ver o pátio do hospital. Ali estavam plantadas azaleas, que estavam em plena floração. A recuperação correu bem. Léa recuperava as suas energias a cada dia que passava. Conseguia sentar-se na cama, começou a aceitar alimentos e a conversar com as enfermeiras. No 10º dia após a cirurgia, chegou o dia fatídico, a remoção das ligaduras. O Dr. Santos veio ao quarto. Ele removeu a ligadura com cuidado. Com a ligadura totalmente removida, Léa fechou os olhos. Léa, abre os olhos. Tenta olhar, disse o Dr. Santos gentilmente. Léa abriu os olhos timidamente. Primeiro, pestanejou, sentindo a luz. Depois, abriu os olhos lentamente. Estou a ver, a voz de Léa ecoou no quarto. Estou a ver, mamã, estou a ver o teu rosto. Sophie abraçou a filha, chorando. Que maravilha! O Dr. Santos realizou um exame visual. Olho direito 1, olho esquerdo 1. Recuperação total. É um milagre, repetia Sophie. O Dr. Santos respondeu calmamente. Não é um milagre. É o resultado do esforço de toda a equipe médica, da força de vontade da Léa e, acima de tudo, do amor do seu marido. A frase fez Sophie sentir-se novamente grata ao marido. Léa olhou pela janela. As azaleas em flor balançavam ao vento. Que lindo, murmurou Léa. Consigo ver tão claramente. Ao ver a cena, Sophie pensou. Os olhos da filha tinham recuperado a luz. Foi o último amor do marido que iluminou o futuro da filha. E foi o Brasil, este país, que a salvou. Chegou o dia da alta. A visão estava normal nos 2 olhos e as dores de cabeça tinham desaparecido. Ela estava em condições de regressar à vida normal. O Dr. Santos realizou o exame final. Não há mais preocupações. Pode viver normalmente quando regressar à França. A frase fez Sophie curvar-se profundamente. Doutor, muito obrigada. Sem o senhor, a minha filha teria perdido a luz. O Dr. Santos sorriu gentilmente. Léa foi forte e o amor do seu marido sustentou-a. Léa também sorriu e agradeceu ao Dr. Santos. Doutor, obrigada. Quando eu crescer, quero ser médica. Quero ajudar as pessoas em dificuldades como o senhor. O Dr. Santos acariciou gentilmente a cabeça de Léa. É um ótimo sonho, vais conseguir, com certeza. Ao sair do hospital, a enfermeira Júlia veio despedir-se. Cuida-te, Léa. Obrigada, Júlia. Ana Clara também as acompanhou até ao fim. Madame Dupont, como foi a sua estadia no Brasil? Sophie respondeu do fundo do coração. Esta é uma memória que nunca vou esquecer. A bondade do povo brasileiro, a excelência da vossa medicina. Agradeço por tudo. No carro a caminho do aeroporto, Léa olhava fixamente pela janela.
As paisagens do Brasil estavam agora gravadas nos seus olhos. Este país tinha salvado a sua filha. Chegaram ao aeroporto de Guarulhos, fizeram o check-in e dirigiram-se ao portão de embarque. Em frente ao portão, Sophie e Lea olharam para trás, para o Brasil, pela última vez. Temos de voltar, mamãe, disse Lea. Da próxima vez, para viajar. Sim, voltaremos, com certeza. O avião levantou o voo. Pela janela, a terra brasileira ficava cada vez mais pequena. Lea tinha a foto do pai no colo. Papa, estamos a voltar para casa. Graças a ti, os meus olhos foram salvos. Obrigada. Ao regressar a Paris, Chloé esperava por elas no aeroporto. Lea correu para ela e as duas abraçaram-se. Vês? Vês mesmo? Perguntou Chloé. Sim, vejo muito claramente, respondeu Lea sorrindo. No mês seguinte, Lea regressou à escola. Os colegas receberam-na calorosamente. Lea contou a todos sobre a sua experiência no Brasil, o médico brasileiro salvou-me e a última carta de amor do meu Papa. A história de Lea permaneceu no coração de muitas pessoas. E no coração de Lea cresceu uma nova determinação. Um dia, ela também seria alguém capaz de salvar os outros. Passar o amor do pai para a próxima pessoa. Isso tornou-se o novo sonho de Lea. Ela foi salva pelo Brasil.